Você sabe quais são os seus direitos quando você chega na terceira idade? Tem gente que não sabe. Ou tem gente que não está na terceira idade que precisa saber, né? E é por isso que a gente convidou aqui o Diogo Lucas Oliveira. Tudo bem, Diogo? A gente olha para uma pessoa e a gente imagina que somente este senhor, caminhando como está caminhando, é que vai poder ter o direito de passar na frente para pagar uma conta, ter o direito de estar em alguns ambientes ou não. E aí é muito mais do que isso, né, doutor? Tem muitos direitos que às vezes a gente desconhece, né, doutor? Com certeza. Bom dia. E vamos conversar sobre os direitos dos idosos, né, que é muito importante. É a lei de número 10.741 de 2003, né? Então ela começou de 1º de outubro, então ela fez o aniversário aí desses direitos e deveres dos idosos, que a população ela vai envelhecendo, né? A nossa população do Piauí, a nossa população do Brasil, ela está ficando aí com a terceira idade. Mais avançada, né? Chegando. Vamos ter que ter consciência, né, dos direitos e deveres. Até as pessoas mais novas, né, ter que respeitar esse público que já viveu e tem ainda muito gás, tem muita experiência ainda para ensinar os mais novos. Doutor, nós temos perguntas da rua e eu prefiro colocar logo essas perguntas porque de repente a gente pode bater esse papo aqui e já responder o que o telespectador ainda vai perguntar. Então nós somos as ruas e nós temos alguns telespectadores que querem fazer perguntas e a gente chama a primeira, né, para poder fazer a sua pergunta. Fique à vontade, bom dia. Oi, eu sou Eliette. Eu gostaria de saber quais são as punições para quem desrespeita os direitos dos idosos. E aí, doutor? Começamos forte. As punições, Vanusa, elas podem gerar aí até a questão criminal, né? Então, por exemplo, se você conhece um idoso que está tendo o seu direito à vida, né, atrapalhado, né, a família pode estar maltratando esse idoso, você tem que denunciar. Você não pode ficar com aquela de o vizinho não mete o bedelho na minha casa. Isso não pode acontecer. Então, o idoso ele tem que ser protegido, né? Então, se você sabe um caso de idoso que esteja sofrendo dentro de casa, faça a denúncia, procure a delegacia do idoso para as autoridades tomar as devidas providências, né? Você não pode ficar calado, você não pode dizer assim, não é da minha família, eu não vou me meter. Por quê? Porque o idoso, ele sofre muito. Por quê? Porque é uma pessoa que pode ter algum problema de saúde em relação às drogas, né? Então ele vai lá estar atrapalhando o idoso, vai estar cobrando do idoso o dinheiro para fazer o uso de drogas. Isso não pode acontecer. Se você tem um vizinho que sofre com isso, faça sim a denúncia, não fique calado, né? O idoso também sofre às vezes quando ele sai de casa, às vezes tem ali uma calçada que é irregular, né? O poder público ele tem que tomar cuidado com isso. A Prefeitura Municipal de Teresina tem que tomar cuidado com a questão do passeio, né? O passeio do idoso ele tem que estar regular e a gente vê que às vezes não é um passeio muito bom, o idoso às vezes vai sofrer quedas, né? Também pode-se fazer uma denúncia para os órgãos municipais, estaduais, fazer ali o nivelamento daquele passeio público, né? Doutor, chamando a atenção para esse lado que o telespectador fez a sua pergunta, a gente vai para o outro lado. Sabemos que muitos idosos também, muitas vezes, chegam ao mal de Alzheimer. Alguns passam por alguns problemas relacionados à saúde mental. Como é que essa pessoa, esse cuidador, esse filho, essa filha, essa pessoa que está do outro lado, ela também pode, de uma certa forma, ajudar essa pessoa da terceira idade no aspecto até de cuidados? Porque a gente falou sobre a questão dos maltratos, mas a gente sabe que existem situações
no mal de Alzheimer que chega até a agressões, né? Agressões do próprio idoso, às vezes. E como é que essa pessoa tem que se precaver? Quais são os cuidados que ela tem que ter? Né? Porque a gente falou sobre a questão de que as pessoas podem denunciar. Até que ponto é importante a família também se comunicar com a vizinhança ou até mesmo com parentes relacionado à saúde mental desse idoso? Para que ambas as partes também fiquem protegidas, porque é importante. Às vezes você tem uma pessoa idosa dentro de casa, mas você não se comunica. Chega um momento da vida que você tem que se comunicar até com os vizinhos para falar da determinada situação que você está vivenciando. Isso também, de uma certa forma, é importante? Com certeza. Antigamente, o mal de Alzheimer ele não era conhecido. Sim. O que é que acontecia? As pessoas chamavam de uma demência. O meu avô, meu bisavô está demente e aí ele não faz coisa com coisa. Né? É importante essa comunicação com a vizinhança. Se você já está notando que o idoso está esquecendo coisas do dia a dia, estranhos, né? Então ele está esquecendo às vezes de escovar os dentes, ele está esquecendo algum fato que já acende aquele sinal vermelho para a família. É procurar o profissional, né? É procurar o profissional para a família se preparar e até mesmo um tratamento precoce ajuda a doença não evoluir tão rapidamente. Evitar até situações mais complicadas como esta, né? De ser denunciado muitas vezes por um vizinho ou por alguém que desconheça a situação, porque a gente sabe que isso acontece. Sim, né? A gente vê vários idosos, muitas vezes em lugares de praças públicas, com comportamentos estranhos. Né? E às vezes é importante que o familiar esteja atento relacionado a isso. Né? Às vezes você vê um idoso dirigindo, quando na verdade ele não tem mais nem condição de estar dirigindo, né? Às vezes ele fica ali naquela necessidade que ele tem de ter o comportamento que ele tinha quando era jovem. Então tudo isso tem que ser um alerta, né? Com certeza. E aí a família é a base Sim. daquele idoso. Então Sim. ela tem que prestar atenção. Antigamente, eu morava no centro e tinha uns casos de idosos, né, que moravam na redondeza e aí saíam, tipo, davam uma volta no quarteirão, a família ficava preocupada, mas ele voltava. Mas teve um caso na minha vizinhança que a pessoa realmente sumiu. Né? Então você tem que tomar muito cuidado, a família ela tem que prestar muito bem atenção no idoso que está lá dentro da sua casa. Né? É de sua responsabilidade. Eu costumo dizer que o idoso é que nem uma criança. Sim. Você tem que estar atento. Na pandemia mesmo foi bem complicado a questão de ficar em casa, né? Porque o idoso ele queria sair. Ele não via aquela questão do vírus como um perigo. Verdade. Doutor, nós temos mais uma pergunta do telespectador. Vamos trazer aí a pergunta do telespectador. Oi, eu sou Eusilene e eu queria saber quais são as prioridades garantidas para os idosos. E aí, doutor? Por exemplo, uma prioridade no ônibus, né? Muito idoso, a questão do ônibus. Quando é que eu vou tirar aquela carteirinha de gratuidade, né? Aqui em Teresina e nas maiorias das capitais, 65 anos. Né? Então, a partir de 65 anos, a pessoa ela já pode tirar aquele passe, né? Claro, tem alguns requisitos. Se ele tiver aí a questão de se ele ganhar até 2 salários mínimos, é a questão da gratuidade de ônibus na cidade. Sim. Né? Fora da cidade, que é intermunicipal, a partir dos 60 anos, tem 60, tem lugares que é 65. Ele também pode tirar essa gratuidade, porque é um lazer para o idoso. Ele vai visitar um filho que mora em outro estado, né? Ele vai visitar um filho que mora em outro bairro, né? E ele não tem condições. Então a prefeitura, o governo, e está lá na lei do Estatuto do Idoso a questão da gratuidade do ônibus. É um dos exemplos que os idosos eles têm essa preferência. A questão das filas também, o idoso tem a preferência. A partir de quantos anos? 60 anos. Porque é considerado idoso uma pessoa que tem 60 anos
ou mais. Então, ele tem aquela prioridade de passar na frente. Tem muita gente e que às mudou, vezes fica... né, doutor, também, que antigamente era apenas uma fila para idoso. Hoje, qualquer caixa tem que estar liberado para um idoso, Com né? certeza, com certeza. E às vezes eles não sabem desses direitos, né? Então, ele pode sim passar na frente de outras pessoas, porque ele já está cansado, né? E ficar em pé numa fila é desgastante. E o idoso, ele pode ir sim lá na frente do caixa e passar, ter a preferência, né? Quais são outros? Existem outros direitos além destes, doutor? Com certeza, existe o direito de lazer. Por exemplo, os idosos, eles têm sim o direito, o município ele tem que assegurar a questão do lazer. Lazer como? Teatros, cinemas. O idoso ele tem aí um desconto de 50%, né? Então, por exemplo, eu vou visitar a Ponte Estaiada, né? O idoso ele tem ali um desconto para fazer essa visita, né? Tem algum show para o idoso, ele tem a questão do desconto. Tem a questão também do lazer e da saúde, a questão das academias populares, né? Que os idosos eles vão lá para a academia para fazer aqueles exercícios. Então, o idoso ele tem muitos benefícios, às vezes que eles não conhecem, mas está lá no Estatuto do Idoso, está lá na lei. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver na Morada do Sol até uma educadora física, né, do município, marcando presença e orientando essas mulheres. E eu achei extremamente interessante, porque eu ainda não tinha visto. Isso é importante. E cada cidade, cada estado, deve fomentar esses exercícios. Porque a população ela está ficando da terceira idade. Então, vamos envelhecer, mas vamos envelhecer com qualidade. Vamos envelhecer com aquele gás todos que eles têm. Nós temos mais uma pergunta, vamos ouvir. Mais uma pergunta aí do telespectador. E jovem. Meu nome é Mauro e eu queria saber se o idoso tem desconto em lazer, em culturas. Pronto, você já falou que sim, né? Tem desconto aí de 50% em alguns locais, mas aí me chama atenção para o outro lado, que é a questão, por exemplo, das compras de imóveis, de veículos. Ele também tem algum tipo de desconto? Tem sim. Quando o idoso ele vai adquirir um carro, por exemplo, ele tem algumas facilidades, né? Como também tem aquelas pessoas que têm uma saúde meio debilitada, né? E está atrelado ao idoso, né? Então, se ele tiver os comprovantes de uma saúde mais fragilizada, né? Ele vai ter o desconto, sim, quando ele for adquirir o seu veículo, né? A questão do carro também, o estacionamento, né? Supermercados, shoppings, o idoso ele tem aquela vaga garantida, né? Para ter este direito, ele pode se dirigir a um órgão da prefeitura que é emitido lá um documento que ele coloca no carro e ele pode estacionar mais próximo da entrada do estabelecimento. E como é que fica a questão do pagamento desse estacionamento? É igual aos demais? O pagamento é igual, não tem ainda um desconto, mas boa ideia. A gente poderia falar lá para os nossos vereadores, os nossos deputados, para ter um abatimento também no valor quando o estacionamento for pago, né? Tem a questão da vaga, né? Mas o pagamento ainda é algo a se ver, né? Tá aí, um projeto para os vereadores aí que se tiverem com dificuldade de criar projetos para a nossa cidade, com né? certeza. E encaminhar até a prefeitura. Mas a gente fica extremamente feliz de ter lhe trazido aqui ao programa e fica aí um alerta, né, para quem cuida dessas pessoas da terceira idade. Quanto mais você tem zelo por quem está perto de você, mais você está cuidando do seu futuro, né? Com certeza. E atenção, eu sempre bato nessa tecla, não fique calado.
Se você vê que um idoso está sendo maltratado em qualquer lugar, pode ser o seu vizinho, pode ser o idoso em um abrigo, porque o idoso ele pode morar em um abrigo se ele quiser, ele pode morar só se ele quiser, ele pode morar com a família se ele quiser. O idoso ele tem essa vontade que tem que ser respeitada. Se você vê que um idoso está sendo desrespeitado, faça a denúncia à polícia. Procure a delegacia do idoso. Tá certo. Inclusive, a gente chama a atenção de quem está assistindo o nosso programa agora, inclusive para falar a respeito disso. Muitas vezes a pessoa diz, olha, eu não tenho condições de cuidar do meu pai em casa, e muitas vezes a pessoa diz, eu vou ter que levar para um asilo, e um asilo onde ele vai ter todos os cuidados e tudo. Agora, gente, presta atenção, tá? Se você pretende fazer isso, vá dar amor para ele lá. Esteja lá todos os dias. Marque presença. Esteja lá como você está. Ele ainda não chegando na terceira idade. Quando você sente a necessidade de estar perto do seu pai e de sua mãe para comer aquela comidinha gostosa, aquele abraço, aquela conversa, aquele conselho, é bom, né? Mas quando ele chegar na terceira idade, quando ele estiver bem mais envelhecido, que ele já não puder estar sendo essa pessoa perto de você, ele também vai precisar dos seus cuidados, das suas visitas. Não dá para ir todo dia, beleza, mas vá, marque presença. Tem filho que entrega um filho para um pai para um asilo, uma mãe para um asilo e some. Aí diz, mas ele não foi bom. Mas ele não foi um bom pai. Ou ele não era tão carinhoso. Não interessa, faça a sua parte. Cumpra o seu dever de filho. Marque presença na vida desse cidadão. Você não está fazendo algo para aquele cidadão, mas você está fazendo algo de Deus para a tua vida. Porque o mundo é assim, né? A gente tem que perdoar até aqueles que nos fazem o mal. Imagine você negar a atenção ou a visita de um pai e de uma mãe que muitas vezes nem sabe mais o que está fazendo. Então, se você está aí do outro lado e você é esse tipo de filho, marque presença na vida do seu pai e da sua mãe, tá bom? Direitos e deveres, doutor, vai voltar na próxima semana, mas eu queria que o senhor falasse do seu Instagram, que já tá aí, vai aparecer na telinha também. Isso, meu Instagram, gente, é Diogo Lucas ADV. E tem a PAC também, tem, né, doutor? Tem a da PAC também, que a gente está lá marcando presença. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Continue aqui com a gente. Obrigado. Muito bom para você que está aí assistindo o programa. Na próxima semana tem mais Direitos e Deveres.